Meu nome é Marcos Barbato. Saía lá da Tabajaras, ia para São Bento, mudava de canal, já mudava a cabeça. Porque era um microcosmo do Rio, né? Assim, da cidade, né? Tinha muita coisa que acontecia por aqui. O Pilotis sempre foi um palco de exercícios interessantes. Aqui a gente tinha grupos de poesia que invadiam as salas, era uma coisa muito legal. Grupos muito espontâneos, coletivos e tudo mais, né? E fazer do Pilotis assim, uma coisa muito orgânica, né? Hoje talvez ele esteja muito no digital, as pessoas olhando muito para o celular, passando e tal, mas ali naquele momento não era. A gente tinha um volume de alunos muito maior, né? Tinha um volume muito grande de pessoas fazendo comunicação, design aqui exatamente nessa parte. Então ele dava espaço para esses coletivos aparecerem, né? Uma coisa bem assim, menos planejada, mas mais orgânica, mais verdadeira. Por exemplo, um grupo de poesia que invadia outros lugares da cidade, Parque Lage, teatro e tudo, alunos da PUC, né? Eram grupos de 8 pessoas, 10 pessoas que faziam essas intervenções assim, entravam no meio da aula, sabe? Então era uma coisa mais orgânica, assim, era muito interessante isso, sabe? Assim, as pessoas manifestando seus interesses, muito espaço para manifestação do interesse pessoal, né? Eu morei em Copacabana, né? Na ladeira dos Tabajaras, eu morava no morro, com a minha mãe, eu e minha mãe só, não conhecia meu pai, e eu estava numa escola importante, né? No Colégio São Bento, eu tinha uma bolsa no Colégio São Bento, mas eu convivia com amigos lá da Tabajaras, né? Então, era o pessoal da praia, que era no posto 5, tinha o pessoal do futebol de areia, que era um pessoal mais velho que a gente gostava. Então Copacabana tinha uma outra pegada em Copacabana, assim, uma pegada viva, assim, de viva mesmo, até, de novo, usando o exemplo do futebol, né? O futebol de areia era um esporte que tinha sua identidade própria, né? Era muito particular de Copacabana, muitos jogadores saíram dali e tudo, enfim. E aí eu saía lá da Tabajaras, ia para São Bento, mudava de canal, já mudava a cabeça. Isso me deu muito assim, flexibilidade de poder falar com vários tipos de pessoas e integrar com vários tipos de pessoas, né? Uma coisa muito marcante era jogar bola na ladeira, né? A gente tinha uns amigos da ladeira, jogar bola na ladeira é uma coisa complicada. O time de baixo contra o time de cima, depois você trocava o time de cima contra o time de baixo e fazia gol pequeno no meio onde estava passando o carro, umas coisas assim, né? Assim, a gente brincou muito na rua, ao mesmo tempo que eu tinha aquela coisa rígida do São Bento, que era uma coisa que sobreviver 10 anos lá, assim, você tem que ter uma entrega a mais ali, né? Eu tinha feito 2 coisas. Uma, que eu me inscrevi na FGV, numa pós-graduação, sem ter terminado a graduação. E me aceitaram, não sei como. Então, meu currículo estava cheio de matéria lá, cheio de coisa que não tinha na comunicação. Aí me chamaram na MPM para saber o que era, você está a fim de trabalhar onde, né? E aí eu pedi um estágio na presidência. Aí eu falei, você quer estagiar onde? Na mídia, na criação? Eu falei, não, quer estagiar com o presidente, como é que faz? Aí curtiram essa brincadeira e tal. Aí fui, meu primeiro estágio foi lá. Segundo período. Foi muito divertido. Logo depois da MPM eu fui trabalhar no Banco Nacional e convivendo com a PUC, né? Tinha isso também, era meio complexo, assim. E o banco tinha o Ayrton Senna. Eu fui trabalhar como estagiário da gerência que cuidava da marca do Ayrton Senna e da comunicação do Ayrton Senna na época, que era um super-herói do Brasil, né? Era um super-herói do Brasil, era um cara e tal. E eu tinha um poder imenso como estagiário, que me entregaram a chave do armário de brinde. E eu era o cara que distribuía o brinde. E um dia meu chefe virou para mim e falou assim, cara, você só pode dar boné do Ayrton Senna, guarda-chuva do Nacional, se tiver determinadas condições. E eu era o cara que era o porteiro do brinde. Super poderoso. Super poderoso do brinde. Ninguém tinha brinde se não falasse comigo. Então, o primeiro show que eu fui na minha vida foi com 14 anos. E minha mãe não sabia, e eu fui no Circo Voador, no show do Celso Blues Boy. No Circo Voador, eu fiquei absolutamente chocado com aquilo tudo, né? Primeiro, assim, é claro que na praia você via as pessoas fumando maconha, né? Mas lá você entrou numa nuvem, né? Você entrava num negócio assim e estava tudo ali liberado, aquela coisa, né? E eu com 14 anos, imagina hoje uma criança com 14 anos, você ia mandar o cara pro Circo Voador, né? Minha mãe não sabia que eu ia pro Circo Voador, eu fui pro Circo Voador e eu adorei o Celso Blues Boy, achei máximo aqui. Eu falei, pô, eu quero tocar guitarra na minha vida, um dia eu vou tocar aí nesse palco do Circo Voador e tal. E aí a música era uma coisa meio de redenção, assim, de manifestação da sua identidade, né? De adolescente e tal. E aí, na escola,
eu conheci uma galera um pouco mais velha que eu, essa galera tinha 2 anos a mais, na escola isso faz muita diferença. Eles tinham uma banda e precisavam de alguém para tocar baixo, não sei o quê, e fui começar a tocar com eles. E aí eu tocava heavy metal, né, assim, uma banda de heavy metal, legal pra caramba. Só que era um cara meio diferente, assim, porque eu tinha cabelo grande, aquela coisa assim. Mas eu gostava de música pop também, pra essa galera do heavy metal, isso era uma synth, né. Mas, enfim. E aí, qual era o nome da sua banda? Haganá. A primeira banda era Haganá, porque tinha um amigo meu que é filho de judeus e tal, e aí ele tinha uma banda, o Haganá era o nome de um movimento que havia naquele momento lá em Israel, ele estava super ligado com uma banda. Eu nem tinha me tocado dessas coisas, eu queria tocar, queria tocar, mas tinha um propósito a parada, as letras das músicas e tudo mais, né? E você era baixista. E o Rock in Rio foi divisor de águas nisso em 85, né? Porque ele veio e falou assim, cara, olha só, mudou a vida de um monte de gente, né? Você vai em 85 e fala assim, cara, eu quero tocar mesmo, eu quero... E aí você vai, enfim, essa turma da década de 80 que fez música na década de 80 é essa galera que tinha uma geração um pouco anterior à nossa, que tinha o pessoal do Asdrubal, essa galera toda, que pra gente aquilo assim, era uma descoberta, assim, né? Que era fazer uma música brasileira, mas também com influência do rock and roll, muita guitarra e tal, enfim, então... Você foi no Rock in Rio? Fui no Rock in Rio. Eu fui em todos os Rock in Rio, 100% dos Rock in Rio, tô check. Eu lembro do cheiro, de tudo. Lembro de a umidade da pele, lembro de o pé frio, de estar molhado, lembro tudo, assim, uma lembrança muito... Lembro de chegar em casa, por exemplo, tomar 6 horas de banho, porque, né, lama até o joelho, aquelas coisas, assim. E acho que aquilo ali foi muito marcante para dizer o seguinte, agora eu não sou criança, entendeu? Tinha 14 para 15 anos, cara, agora heavy metal eu não podia falar tudo que eu gostava, mas eu gostava de tudo. Uma das coisas que eu gostava era de Oswaldo Montenegro, porque ele me foi muito útil, como eu te falei, nas peças dele e tal. Aquilo ali ampliou, eu estudava num colégio só de menino, né? Aquilo ali ampliou a minha rede de conexões para o sexo oposto, né? Isso aumentou matematicamente as minhas chances de sucesso, né? Dentro desse processo, né? O rock do Rio e o rock de São Paulo, né? Aí falar de Titãs, Paralamas, então era que o Paralamas veio com a influência de Police, né? The Police. Você viu Barão Vermelho, tinha uma banda cover, minha segunda banda foi uma banda cover de Barão, né? Eu tocava Barão Vermelho, né? E aí a gente tocava tudo de Barão Vermelho, tinha uma pegada meio Rolling Stones, né? Tinha uma pegada assim de referência ali com Ezequiel Neves, com aquela coisa, com aquela referência de rock mais pegado, com a poesia do Cazuza e tudo mais, né? Aí entra Legião, entra essa coisa toda, né? Então, eu vi isso tudo, cara. Circo Voador, né? Aí tinha o Parque da Catacumba, um monte de festival, Parque da Catacumba. A gente tinha muita alternativa para isso, né? O Rio foi negociando esses espaços, né? Tinha Mamão com Açúcar, aí tinha uma outra pegada e tal. Mas assim, tinha muita casa menor para tocar. Eu morava na Tabajara, em Copacabana, tinha o Larry B que ficava embaixo. Eu toquei no Larry B, tem um dia que a gente foi marcar para tocar no Larry B. Foi espetacular, porque a gente abria para as bandas covers de Beatles, né, e tal. E é claro que aquela referência de Beatles e Rolling Stones ficou como uma super referência pra gente, né? Porque era a origem dali, da galera do rock and roll, né? Bom, primeiro que a Barra não existia pra gente, né? O Rio acabava para esse circuito aqui. Mas uma coisa que eu me lembro muito bem é porque a gente estudava sábado e era o centro do Rio. O centro do Rio era o lugar da depressão pós 2 aulas de física e 2 de matemática no sábado. Se você faltasse aula sábado, você não existia, né? Então, assim, andar no centro do Rio, a gente andava muito no centro do Rio. E eu tive um privilégio, assim, muito grande de ter amigos, assim, muito ligados à música e tal. Eu tinha um amigo no São Bento que ele cantava no coro do Municipal. E era um coro infantil do Municipal. E a mãe dele era regente do Municipal, então a gente ia ao Municipal. Depois meu primo veio a ser regente do Municipal e tal. O Municipal era um lugar muito legal, assim. E a gente frequentava, então, você imagina descer a Avenida Rio Branco, né? Sábado de tarde, não tinha aquele movimento todo. Então, o centro do Rio é uma coisa que me lembra muito essa pegada. Até porque depois de noite ia lá pro Circo Voador, quando o Circo Voador foi para lá. E não tinha essa Lapa que a gente conhece hoje, né? Você tinha o Circo Voador. Porque eu falei assim, cara,
é uma certeza de que para fazer música você tinha que fazer imagem. Tinha isso, né? Hoje é inconcebível você lançar uma música sem fazer um videoclipe, sem tratar da imagem, né? Não era a pegada de usar camisa de hippie, porque eu gosto de Oswaldo Montenegro, mas eu não falava para meus amigos do heavy metal, que eu não podia falar isso para os meus amigos do heavy metal, né? Mas você se vestia de metaleiro? Não. Eu tinha aquela calça que tinha uma caveira pintada de caneta Bic, porque eu tinha um amigo na escola que era ilustrador, ele ilustrou a calça da caveira e eu desenhei o Garfield na outra caveira, assim, multiplex, assim, muita referência dessas coisas, né? Mas... e teve também, na época, tinha aquela coisa de encontro de jovens em igreja. Eu fiz um encontro de jovens que também foi muito legal, que ampliou a coisa de amigos e me ajudou a aprender a tocar violão melhor. Eu comecei a tocar violão aprendendo com os amigos da igreja, né? E que também ajudou essa parte eclética, vamos chamar assim, assim. Isso também ajudou a entender mais a cidade e você ampliar, você sair do pequeno mundo das batatas ali de Copacabana e ampliar a coisa, né? Pra gente fechar, assim, se você pudesse sintetizar o que era ser, como era e o que era ser jovem nos anos 80, como que você sintetiza isso? Cara, sabe o que eu acho? Assim, é claro que eu estou falando de uma visão de alguém que tinha uma vida com um privilégio, né? Eu tinha uma bolsa de estudos numa escola muito legal, eu tinha um privilégio também de ter essa coisa eclética de vários núcleos, né? O pessoal da igreja, o pessoal do teatro, essa galera, o pessoal que curtia arte, né? O pessoal do cinema e tudo mais. Então eu tive esse tipo de privilégio. Mas a gente tinha opção, Claudinha. A gente tinha opção até estética mesmo, sabe? Você tinha opção. Isso é que é legal, assim. Opção de manifestar as suas questões. Ou no esporte, ou na música, ou enfim, onde você quisesse, você tinha opções de diferenciação. Apesar de ser todo mundo fazer parte de mesmo grupo, né, que você se entende, você se reconhece naquele grupo, né, mas você tinha várias manifestações, né, uma diversidade, né, de manifestações ali. Isso que eu te falo, assim, se você usar a música como plataforma disso que eu estou dizendo, né, eu ouvia samba bastante, eu ouvia rock and roll, ouvia heavy metal, muita influência de música de Minas, da música brasileira como um todo, assim. Então isso é ter opção, né? Um grande amigo meu falou uma vez, cara, ser rico é ter opção. Ser rico ser rico é você poder dizer, eu gosto disso e eu prefiro isso em relação àquilo. Então a gente tinha essas opções, né? Que não era necessariamente a ver com grana, tinha a ver com o teu interesse, né? Tinha cinema na rua, pode ser o cinema. Tem um festival de cinema, podia ser um festival de cinema da UFRJ, que tinha os filmes que estavam disponíveis para você ver, né? Aqui na PUC, né, a gente tinha festival de cinema, ver filme, para ver filme, para 2 horas para ver um filme, né? Então eu acho que tinha muito essa liberdade, vamos dizer assim, e uma sensação que o Brasil ia andar, que a gente achava que o Brasil tinha pronto, agora resolveu, você entendeu? Assim, claro que morreu Tancredo, teve aquele problema todo, aquela história toda, e ali, não é que resolveu, vai ficar bom pro resto da vida, mas é significativamente melhor do que existia antes. Era uma sensação assim, de que a gente tinha andado para frente, de que tinha acontecido alguma coisa melhor, a despeito das vicissitudes ali do problema ali. Então, tinha essa sensação assim. E é claro, quando você é jovem também tem essa, você não vai morrer nunca mais, né? Você não fica velho, né? Porque você acha que você é aquilo, né? Então, a gente tinha essa sensação, isso me lembra muito isso, né?